Certo. A gente já começou a ver alguns parâmetros de estereoquímica, mas a gente vai ver com mais detalhes realmente agora, né? A partir de agora. Então, quando a gente trabalha estereoquímica, a gente trabalha basicamente isomeria, certo? E aí eu tenho isomeria dentro da isomeria, eu tenho isomeria constitucional, plana ou constitucional, e eu tenho a isomeria que é referente à organização espacial dos grupos ligados a um determinado carbono, certo? Então é isomeria espacial ou estereoisomeria. Dentro da isomeria constitucional eu tenho estática, que é de função, de cadeia, de posição, ou dinâmica, que é a tautomeria, certo? Imagino que vocês já conheçam todos esses termos. E aí dentro da estereoisomeria eu tenho isomeria cis e trans, que depende da posição num plano referente, da relação entre a posição num plano referente a um ciclo ou a uma dupla ligação, a uma insaturação, e tenho a isomeria óptica, certo? A gente vai trabalhar mais a estereoisomeria a partir de agora. Só por definição, então, vocês já conhecem isso aqui também, mas isômeros são compostos que são diferentes, têm propriedades diferentes, mas têm a mesma fórmula molecular, certo? Os constitucionais, eles têm diferentes conectividades, então, por exemplo, a posição de um substituinte numa cadeia, eu tenho isômeros constitucionais. Se eu tenho um composto, um alceno e um ciclo, por exemplo, são isômeros constitucionais. Se eu tenho um aldeído ou uma acetona com o mesmo número de carbonos, constitucionais também, e assim por diante, certo? E os estereoisômeros, eles têm a mesma conectividade, mas, por algum motivo, pode ser por arranjo fixo, como uma dupla ligação, por exemplo, ou por arranjo espacial, com centros quirais, esses estereoisômeros eles têm a mesma conectividade, mas têm diferentes arranjos espaciais, certo? E aí, dentro dos estereoisômeros, eu tenho isomeria cis e trans, ou EIZ, e eu tenho estereoisomeria a depender de estereocentros, centros quirais ou estereocentros, ou carbonos estereogênicos. Vocês vão ver nomes diferentes para eles, certo? Dentro desse estudo de isômeros com centros quirais, eu tenho enantiômeros, onde objeto e imagem, os pares, não são superponíveis. Eu vou mostrar o que é isso, vocês já devem saber. E tenho diastereoisômeros, onde eles não são imagens especulares, onde os diferentes isômeros, se eu colocar os dois de frente, eles não formam uma imagem no espelho um do outro. Então, todas esses tipos de isomeria ficam dentro do guarda-chuva de estereoisomeria, certo? Então, por exemplo, para isômeros constitucionais, eu tenho fórmula molecular e eu tenho possibilidades de ligações diferentes. Então, para C4H10, eu tenho o butano ou o isobutano, né? 2-metilpropano. Quando eu tenho um C3H7Cl, eu posso ter 1 ou 2 ciclopropano, certo? Então, eu tenho a mesma fórmula molecular, mas eu tenho diferentes conectividades entre esses dois isômeros, certo? No caso da estereoisomeria, não. Vocês vão ver que a conectividade é a mesma. O carbono 1 está ligado ao hidrogênio tal, que está ligado a... E esse mesmo carbono pode estar ligado ao substituinte, enfim. Como é que eu determino a quiralidade? Como é que eu determino se um carbono é um estereocentro ou não? Eu tenho compostos que podem existir como imagens especulares entre si, certo? Aliás, qualquer composto, se eu colocar qualquer composto na frente de um espelho, ele vai gerar uma imagem, certo? Ele vai gerar um reflexo, uma imagem especular. Os carbonos que são quirais, eles são quirais quando um determinado centro não é superponível à imagem especular que ele gera. Então, por exemplo, se eu tiver... o exemplo mais clássico é de um par de luvas, certo? As suas mãos são imagens especulares entre si,
Então, a mão direita é a imagem especular da esquerda, só que elas não são superponíveis, certo? Eu não consigo colocar todos os elementos da mão direita na mesma posição que os elementos da mão esquerda. Por isso, elas são imagens especulares, mas não superponíveis, certo? Essa definição de quiralidade vem do final do século do final do século XIX, onde Lord Kelvin, né, Sir William Thomson, ele determinou em sua táticas moleculares de cristais, de um cristal, como é que essa geometria é determinada, como é que a quiralidade de um determinado composto é determinada, certo? Então ele chama qualquer figura geométrica ou grupo de pontos de quiral, e ele diz que ela tem quiralidade se a imagem dessa figura geométrica em um plano especular ideal, ela não pode coincidir com o original, certo? Então, quando a imagem especular não coincide com o original, eu digo que essa figura é quiral. Assim era a definição do Lord Kelvin, certo? A gente tem outros parâmetros que a gente vai ter que seguir mais à frente, principalmente porque a gente vai observar que determinadas moléculas têm centros quirais, têm centros estereogênicos, mas não são quirais. A molécula em si não é quiral, certo? Então, o exemplo mais clássico é o da mão, né? Então, a mão direita e a mão esquerda são imagens especulares, e elas não se sobrepõem, certo? Não há o que eu faça para conseguir colocar todos os pontos da mão direita coincidindo com os pontos da mão esquerda na mesma orientação, certo? Eu consigo fazer de frente, uma de frente para a outra, mas não com todos os pontos coincidindo. Então, moléculas que seguem esses mesmos parâmetros são ditas quirais. E a gente já trabalhou um pouquinho sobre essa diferença quando estava estudando análise conformacional, certo? Conformação é diferente de configuração. Configuração, ela é permanente, ela é perene. A conformação não, ela é variável, é transitória. Então, eu tenho diferentes conformações. Algumas são mais estáveis que as outras, né? O Klein determina aqui, então eu tenho conformações mais estáveis do que as outras. E eu tenho agora uma diferente configuração. Então eu tenho aqui um boneco, ele está em conformações diferentes, variando. E aqui eu tenho um desenho representando também um boneco, mas com uma configuração que não pode ser comparada às demais. Então eu tenho, por exemplo, esse 2-penteno. Eu tenho conformações diferentes do 2-penteno. As ligações simples, elas têm livre rotação, então eu posso variar. Então, isso aqui são conformações diferentes do 2-penteno, mas a configuração se mantém, certo? Então, esse aqui é o cis, é o trans, esse aqui é o trans, esse aqui é o cis. Então, aqui eu tenho duas conformações do mesmo composto, e aqui eu tenho uma configuração diferente. Esse aqui é um composto diferente, certo? Então, aqui eu tenho dois compostos, duas representações do mesmo composto, e aqui eu tenho um isômero, certo? Então, lembrem-se sempre, conformação é diferente de configuração. Tranquilo até aqui? Vamos lá, então. Certo. Então, o que são estereoisômeros, né? Eu vou ter fórmulas moleculares iguais, eu vou ter conectividade igual, vou ter ordem entre a posição dos diferentes grupos também iguais, mas eu vou ter distribuição espacial diferente. Uma orientação espacial em torno de determinado centro é diferente. Eu tenho dois tipos de isomeria, né, de estereoisomeria. Eu tenho enantioisomeria. Então, enantiômeros são compostos que são imagens especulares não superponíveis, como as palmas das mãos, né, como as mãos, e tem diastereoisômeros, onde eles não são imagens especulares um do outro. Então, a gente observou aqui, por exemplo, no 2-penteno, eu tenho
compostos. Aqui eu tenho o mesmo composto em conformações diferentes. E aqui eu tenho um diástero isômero do inicial, né? Isômero. Esse aqui é o isômero cis, esse aqui é o isômero trans. Já tinha o exemplo aqui, acabei voltando sem necessidade, certo? Então eu tenho mesma conectividade, certo? Então eu tenho 2 átomos de carbono aqui, um cloro ligado a cada carbono, um hidrogênio ligado a cada carbono, uma ligação π entre os carbonos, uma sigma e uma π, e eu tenho aqui conectividades iguais, mas orientação espacial diferente, certo? Como essa ligação ela tem rotação impedida, a dupla ligação não permite que esse eixo gire, então eu tenho 2 compostos que são diferentes, que têm propriedades fisicoquímicas diferentes, que podem ser separados, isolados. Então eu tenho o 1,2-cis de cloroetano, eteno, e o trans 1,2 de cloroeteno também. Como eu já mencionei, né, o outro tipo de diástero isômeros é quando eu tenho um ciclo, isomeria cis e trans, quando os 2 substituintes estão do mesmo lado, do mesmo plano do ciclo, eu tenho isômero cis, quando eles estão em planos opostos, eu tenho isômero trans. De novo, o ciclo impede que essa rotação do meio aqui gire, certo? Então, como eu não tenho livre rotação, esses 2 compostos são diferentes. Certo. E aí a gente começa a entender um pouquinho de como funcionam os enantiômeros, certo? Eu só tenho enantiomeria em moléculas quirais. Para que um carbono, para que um centro seja considerado quiral, o primeiro parâmetro que eu devo avaliar é esse. Eu preciso ter 4 substituintes diferentes, certo? Se eu tenho 4 substituintes diferentes, esse carbono é chamado de estereogênico ou de estereocentro, certo? Ele é o centro que determina a quiralidade da molécula. E isso gera assimetria, certo? Moléculas simétricas não são quirais. Então eu tenho, por exemplo, aqui, no caso do trans, eu tenho imagens especulares, certo? Os 2 são imagens especulares não superponíveis, não sobreponíveis, certo? Eu não consigo colocar esse grupo metil desse lado e esse grupo metil desse lado, certo? Não há como eu girar essa molécula e transformar uma na outra. Então eles são enantiômeros. No caso de aqui, ó, se eu tenho essas 2 representações desse composto, vejam que elas são imagens especulares entre si, certo? O cis 1,2 de cloroeteno, aqui representado, ele tem a sua imagem especular, certo? Só que se eu girar essa imagem, se eu girar o da direita, girar no plano, eu transformo um no outro. Basta girar isso aqui, que eu transformo um no outro. Então eles são 2 representações do mesmo composto, certo? Se eu girar o trans aqui, ó, eu transformo um no outro. Certo? Então eu não tenho um centro quiral aqui, eu não tenho enantiômeros para esse par de diásteroisômeros. Nem o cis tem se apresenta como par de enantiômeros, nem o trans, certo? Então se eu quero determinar que se um composto pode aparecer como par de enantiômeros, a primeira coisa que eu tenho que fazer aliás, a segunda, né? A primeira coisa que eu tenho que fazer é observar se ele tem um centro com 4 substituintes diferentes, que não é o caso aqui. Mas, em seguida, eu vou observar se girando a molécula eu consigo transformar a molécula original na sua imagem especular. Se isso acontecer, eu não tenho enantiomeria, eu não tenho pares de enantiômeros. Eu tenho representações diferentes da mesma molécula. Certo? Então, para que eu tenha uma molécula quiral, eu preciso ter pelo menos um estereocentro, certo? Eu tenho ligados a um átomo 4 substituintes diferentes, e esse átomo, esse carbono
com 4 substituintes diferentes é dito quiral ou estereogênico, e aí ele gera um par de enantiômeros, certo? Então, se eu tenho aqui, nesse caso, o 2-butanol, tem uma hidroxila, posição 2, esse carbono aqui, representado por um asterisco, ele tem um grupo metil, um grupo etil, uma hidroxila e um hidrogênio. 4 substituintes diferentes. Certo? Esse carbono aqui, então, é quiral. Ele pode aparecer como um par de enantiômeros. Certo? Então, o 2-butanol, ele pode ter o 2-butanol. Existem duas possibilidades, né? Onde, para essa configuração aqui, eu tenho o 2-butanol com a hidroxila para frente do plano e hidrogênio para trás, ou o oposto, certo? Aqui ele girou para mostrar as duas imagens especulares, certo? Então, eu tenho o 2-butanol daqui, número 1, o 2-butanol número 2, como imagens especulares entre si. Se eu tentar girar essa molécula, não importa para onde eu gire, ela não vai ficar não vão ficar iguais, certo? Então, se eu girar 180 graus na horizontal, essa hidroxila vai para trás e o hidrogênio vem para frente, então não são iguais. Se eu tentar girar na vertical, a hidroxila fica para baixo, o hidrogênio para... Enfim, eu não consigo fazer com que as duas se sobreponham, certo? Então, a hidroxila para frente, a hidroxila para frente. Se eu girar, essa hidroxila vai para trás e os grupos, apesar de... Eu consigo coincidir dois grupos, mas dois grupos ficam diferentes. Certo? Isso faz com que esse composto aqui ele exista na natureza como um par de enantiômeros. Dois compostos diferentes. Certo? Não sobreponíveis, né? Imagens especulares que não conseguem sobrepor todos os pontos dentro dessa molécula. Dúvidas? Não? Vamos lá. Certo. Quando eu tenho... Lembrando, eu preciso ter 4 substituintes diferentes. Quando eu tenho substituintes iguais, vejam aqui esses dois centros. Quando eu tenho dois substituintes iguais, eu gero imagens especulares, né? Eu tenho esse aqui sendo imagem especular desse aqui, certo? Só que eu consigo girar essa molécula para fazer com que todos os pontos coincidam, certo? Todos os átomos aqui presentes coincidam, certo? Então, isso aqui são, apesar de serem imagens especulares, são sobreponíveis. Para que elas não sejam sobreponíveis, a primeira coisa é que eu tenha 4 substituintes diferentes, certo? Se elas são sobreponíveis, eu não tenho mais enantiômeros. Então, o 2-butanol se apresenta na forma de par de enantiômeros, já o 2-propanol não, certo? O 2-propanol ele tem um único composto. E aí a gente já começou a falar um pouquinho disso quando eu falei sobre na parte de análise conformacional, né? Quando a gente tem, principalmente na natureza, a gente tem a presença de diferentes estereoisômeros, eles vão ter propriedades diferentes, vão ter fontes diferentes, vão ter interação com o espaço de forma diferente. E aí, por exemplo, eu tenho o mais limoneno, que é encontrado em laranjas, e o menos limoneno, que é encontrado em limões. Então, são estereoisômeros, a única diferença entre os dois é o centro quiral aqui, desse carbono, certo? Ele tem 4 substituintes diferentes, né? Desse lado é diferente desse lado, eu tenho um hidrogênio e tenho essa unidade de 2 propeno aqui. De 1 propeno, na verdade. Então, eu tenho, na natureza, é extremamente comum encontrar compostos que são produzidos por determinados organismos vivos em configurações específicas. Certo? Então, o mais limoneno é produzido em grande quantidade em laranjas e o menos em limões. Um exemplo importante e triste dessa quiralidade, da presença da quiralidade, é a talidomida, certo? A talidomida
ela era um medicamento que era usado para controlar enjoos matinais em grávidas, em mulheres grávidas. E depois que ele foi um medicamento revolucionário, porque ele realmente ajudava bastante principalmente no primeiro trimestre da gravidez, onde as mulheres têm muito enjoo. Só que foi descoberto que um dos isômeros, né, um dos enantiômeros, causava uma má formação nos fetos, certo? Então, depois do início das vendas e as vendas massivas da talidomida, começaram a aparecer casos estatisticamente significantes de bebês com defeitos congênitos, né, defeitos de nascença. E demorou um pouco para se entender, né? A talidomida acho que já era usada desde o final dos anos 50, só em 63 foi descoberto que que um dos isômeros causava, aliás, que ela causava, não se sabia ainda que era um dos isômeros, mas que ela causava essa malformação. Então, um dos isômeros é responsável pela cura de enjoos matinais e o seu enantiômero era teratogênico, certo? Eu não sei dizer se a talidomida se é vendida hoje pura para controle de enjoos em mulheres, eu acho que não tenho certeza, mas ela é usada hoje para alguns tipos de neoplasias, alguns tipos de câncer não responsivos. Alguns cânceres de medula, então, ainda é um medicamento muito importante, mas ela é um excelente exemplo para a gente conseguir entender como é que a interação de compostos, de enantiômeros, de compostos, né, de estereoisômeros, ela pode funcionar no organismo. Então, um isômero servia como medicamento para curar enjoos matinais e o outro causava um efeito terrível nos fetos, nas crianças, né? Aqui eu vou dar mais alguns exemplos, mas, por exemplo, a serricornina, que é um feromônio da Lasioderma serricorni, ela tem 300 quirais, certo? 300 quirais. Então, esse metino alfa-carbonila tem 4 substituintes diferentes. Esse metino também tem 4 substituintes diferentes. E o carbono carbinólico aqui também 4 substituintes diferentes. Então, eu tenho 300 quirais, certo? O Professor, feromônio. Oi. esses dois aí que estão para cima são metil, é? Lá na. Só metil aqui, esses dois. Ok. Então, esse composto aqui, o SSS, é o feromônio da Lasioderma. Então, se eu quiser fazer a síntese estereoespecífica, eu vou ter que considerar os 3 centros, certo? Então, um dos isômeros inibe a ação. Então, se eu mudar a configuração de um dos centros, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não, peraí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu mudar a configuração do carbono carbinólico aqui, eu inibo a ação do feromônio original, certo? Então, para usar esse feromônio, para capturar esse inseto, eu preciso usar ele livre do isômero com a configuração R na posição 7. Certo? Então, os receptores do inseto, os receptores olfativos do inseto, eles reconhecem o isômero específico com os 3 carbonos quirais com configurações específicas. O S, o S e o S, certo? Aí, como eu falei para vocês anteriormente, se um deles é ativo e os outros não atrapalham, fica mais barato fazer a síntese não específica, não seletiva, certo? Nesse caso aqui, a gente tem que fazer a síntese estereoespecífica, porque um dos isômeros é inibidor, é antagonista, certo? E por isso esse feromônio aqui é tão difícil de preparar e tão caro. Dúvidas? Dá para separar esses enantiômeros? Dá para separar por cromatografia quiral, mas ela é muito cara e ela é muito... E normalmente a gente faz isso em escala analítica, então é quantidades muito pequenas. Mas se você usar uma coluna cromatográfica de GC, por exemplo, cromatografia gasosa, uma coluna quiral, eu consigo separar os isômeros.
Ok. Só que é isso, para separar. Assim, depois que ele passa pelo GC, eu não vou mais capturar eu não vou mais ter esse composto, certo? Ele separa, analisa e tchau. Se eu fizer por cromatografia líquida, cromatografia quiral líquida, eu posso separar e coletar a amostra separada, porque os detectores de cromatografia líquida, ou a maioria deles pelo menos, são não destrutivos. Então eu consigo separar e coletar. Mas, de novo, eu vou precisar, se eu quiser fazer isso em quantidade grande, eu vou precisar de um HPLC preparativo, né, que é com a coluna bem maior, e fica bem caro, né? Fica bastante caro. Então, a via mais usada é a síntese estereosseletiva. Então, eu parto. Deixa eu botar aqui a estrutura de novo. Então, ou eu parto de compostos, que é o mais comum, eu parto de compostos precursores com as configurações já específicas, ou eu tento usar um suporte que favoreça a formação de um isômero e não de outro. Ou eu tento fazer. Bom, tem alguns métodos para fazer síntese estereosseletiva, né? Eu posso partir, por exemplo, de um produto. Se eu tiver. Digamos que eu tenha um produto natural que tenha as metilas já na configuração adequada. Eu posso usar fazer um Grignard, por exemplo, uma reação de Grignard, e aí eu vou ter somente a hidroxila como par de enantiômeros. E aí eu separo só esse par de enantiômeros. Mas é mais complicado. Nesse caso aqui, como eu tenho 300 quirais, eu tenho diastereoisômeros também, né? Tendo diastereoisômeros, fica um pouco mais fácil de separar, mas ainda assim é complicado, não é trivial. Não. Certo, então, deixa eu ver que horas são. Tem mais um tempinho. Certo, então para enantiômeros, eu tenho propriedades físicas iguais, então ponto de fusão, ponto de ebulição, solubilidade, polaridade são iguais para os pares, né? Os dois enantiômeros têm propriedades físicas iguais, densidade, índice de refração, e eles vão ter diferentes propriedades biológicas, como eu já mostrei o exemplo da talidomida, né? A reação com o receptor, a interação com o receptor vai ser diferente. Então, um isômero causa um efeito, o outro isômero causa outro, ou eles se inibem entre si, vai depender do tipo de molécula que a gente está trabalhando. E eles têm também diferentes propriedades ópticas. Eles interagem com a luz plano polarizada de forma diferente. É assim que a gente determina a pureza, normalmente, né? Dá para fazer também por cromatografia quiral, mas normalmente você determina pureza enantiomérica através da interação com a luz plano polarizada. Para diastereoisômeros, eu vou ter moléculas que não são imagens especulares, e eles têm propriedades fisicoquímicas diferentes também. Né? Então, propriedades não só biológicas e ópticas, mas propriedades físicas e químicas diferentes também. Né? Eu tenho isômeros geométricos, isomeria cis e trans, são diastereoisômeros, e eles vão ter propriedades diferentes. Certo? Deixa eu ver se eu coloquei aqui as propriedades. Coloquei. Mas eles vão ter propriedades diferentes. Então, se você pegar, por exemplo, isômeros cis e trans, eles vão ter pontos de fusão diferentes, pontos de ebulição diferentes. Eles podem ter polaridades ligeiramente diferentes. Eles podem ter, deixa eu ver aqui outra propriedade. Eles podem ter volatilidades ligeiramente diferentes, e aí fica mais fácil de separar. Então, eu consigo separar, por exemplo, um par de diastereoisômeros com certa dificuldade, mas eu consigo separá-los com cromatografia comum, digamos assim, né? Cromatografia em coluna.
No caso de enantiômeros, não. Eu não consigo separá-los em coluna. Eu vou precisar usar uma coluna específica e mesmo assim é difícil, certo? Geralmente eu não consigo separar por coluna a pressão atmosférica. Tem que ser coluna de alta eficiência. E aí são propriedades realmente diferentes. Vocês têm dúvidas até aqui? Pronto, beleza. Pronto, eu vou encerrar por aqui e a gente... Vou passar logo a lista de exercícios.